Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas do Senhor, deste canal Coração Ensinável. Mais um dia estamos aqui para glorificar o nosso Deus, dedicando a Ele o nosso tempo, eu lendo a palavra, você ouvindo esta palavra, que eu me prontifiquei aqui, propus-me a estar aqui lendo todos os dias um capítulo da Sagrada Escritura do Senhor, amém? Antes aqui de começar, quero agradecer a Deus pela sua vida. Você não é apenas um ouvinte, você é também aqueles que recebe a minha intercessão, porque eu intercedo a Deus pela sua vida, em favor da sua vida. E se você quer abençoar outras pessoas, que estas leituras alcancem outras pessoas, que você também possa compartilhar, possa dar o seu like para que o canal cresça para a glória de Deus, amém? Querido Deus, mais um momento aqui eu me coloco diante de Ti, Senhor, como um instrumento para ser usada nas Tuas mãos. Quero usar o dom que o Senhor me deu, Pai, que é ler, de forma, Pai, que aqueles que ouçam possam ser edificados, ser alcançados pelo Teu favor, que eles possam, meu Deus, crescer, se envolver com esta palavra e que as suas vidas sejam transformadas, assim como o Senhor tem transformado a minha vida. Então, ó Pai, toda honra e toda glória eu dou a Ti. Continua nos ensinando, o Santo Espírito de Deus é o que eu continuo a suplicar por cada um de nós. Amém. Queridos e queridas, hoje nós vamos ler o capítulo 2 da carta aos Romanos, onde Paulo aqui hoje nós vamos perceber que ele vai usar assim de uma forma bem mais firme, porque ele vai estar falando, né, das condições do povo judeu. E ele não mede palavras para falar aquilo que Deus confia a ele falar. Por isso eu convido você a ficar atento e observar a maneira que Paulo age aqui neste capítulo 2, tá bom? Vamos lá, para a glória de Deus, para mais um capítulo, porque nós estamos maratonando a Bíblia Sagrada e com fé em Deus nós vamos ler toda esta Bíblia para a glória do nosso Senhor. Então, vou começar aqui a leitura no capítulo 2, que diz o seguinte, no versículo 1, a condição do povo judeu não é melhor, amém? Diz assim, homem, você julga os outros? É uma pergunta. Homem, você julga os outros? Seja quem for, você não tem desculpa, pois se julga os outros e faz o mesmo que eles fazem, você está condenando a si próprio. Sabemos, porém, que Deus é justo quando condena os que praticam tais coisas. Mas vocês que faz as mesmas coisas, que condena nos outros, pensa que Deus escapará do julgamento de Deus? Mas você que faz as mesmas coisas, que condena nos outros, pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da sua paciência e generosidade, desconhecendo que a bondade dele convida você à conversão? Pela teimosia e dureza de coração, você está amontoando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo julgamento de Deus vai se revelar, retribuindo a cada um conforme as suas próprias ações.
A vida eterna para aquele que perseveram na prática do bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. Pelo contrário, ira e indignação para aqueles que se revoltam e rejeitam a verdade, para obedecerem à injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois Deus não faz distinção de pessoas. Versículo 12. A lei não melhora a situação. Todos os que pecaram sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam a lei, mas sim aqueles que praticam o que a lei manda. Os pagãos não têm a lei, mas embora não a tenham, se eles fazem espontaneamente o que a lei manda, eles próprios são lei para si mesmos. Eles assim mostram que os preceitos da lei estão escritos em seus corações. A consciência deles também testemunha isso, assim como os julgamentos interiores, que ora os condenam, ora os aprovam. É o que vai acontecer no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, for julgado por meio de Jesus Cristo, o comportamento secreto dos homens. Você que se diz judeu, que se apoia sobre a lei e que coloca seu orgulho em Deus. Você que conhece a vontade de Deus e que, instruído pela lei, sabe distinguir o que é melhor. Você que está convencido de ser o guia dos cegos, a luz daqueles que estão nas trevas, o educador dos ignorantes, o mestre das pessoas simples, porque você possui na lei a própria expressão do conhecimento e da verdade. Muito bem, você ensina aos outros e não ensina a si próprio. Você prega que não se deve roubar e você mesmo rouba. Você proíbe o adultério e você mesmo o comete. Você odeia os ídolos, mas rouba os objetos dos templos. Você se gloria da lei, mas desonra a Deus, transgredindo a lei. Assim diz a Escritura: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Versículo 25. Nem a circuncisão pode salvar. A circuncisão é inútil quando você pratica a lei. Mas se você desobedece à lei, é como se não estivesse circuncidado. Se um pagão não circuncidado observa os preceitos da lei,
não será tido como circuncidado, ainda que não o seja? E o pagão que cumpre a lei, embora não circuncidado fisicamente, julgará você que desobedece à lei, embora você tenha a lei escrita e a circuncisão. De fato, aquilo que faz o judeu não é o que se vê, nem é a marca visível na carne que faz a circuncisão. Pelo contrário, o que faz o judeu é aquilo que está escondido. E circuncisão é a do coração. E isso vem do Espírito e não da letra da lei. Tal homem recebe a aprovação, não dos homens, mas de Deus. Amém? Esta é para nós a leitura do capítulo 2 da carta aos Romanos. Amém, queridos? E aqui nós vamos meditar, né, lendo aqui os comentários destas leituras, que Paulo, a gente observa que ele é bem mais firme aqui com os judeus, comparando com a leitura anterior, que Paulo, né, se você não ouviu o capítulo 1, eu te convido lá a ouvir, que você vai observar que Paulo fez uma análise ao sistema de vida dos pagãos, né, que Deus manifestava ali a todos os homens. Mas aqui nesta leitura do capítulo 2, Paulo, ele faz uma análise agora ao sistema de vida dos judeus. E pelo tom, o estilo da carta, né, aqui desse capítulo, que Paulo se dirige aos judeus, ele é mais severo ainda e mostra que o judeu não tem força moral para julgar o pagão. De fato, né, Paulo, ele mostra que os judeus receberam a revelação e conhecem a vontade de Deus, mas que apesar disso, os judeus vivem praticamente como os pagãos. Por isso, o julgamento se torna para eles ainda mais rigoroso, conforme eu li aqui para nós, né, desde o versículo 1 ao versículo 5. Paulo está advertindo eles dessa situação, né, que por isso que ele é mais severo ainda com os judeus, porque os judeus não têm força moral para julgar os pagãos, né? De fato, os judeus receberam a revelação e eles conhecem a vontade de Deus, mas apesar disso, eles vivem praticamente como os pagãos. Por isso, o julgamento se torna para eles ainda mais rigoroso. E por que, queridos, que Paulo diz? Porque nada adianta dizer que tem fé com palavras e ideias, porque Deus, ao julgar, ele leva em conta aquilo que o homem pratica, né? As ações concretas, conforme nós lemos lá dos versículos 6 até o versículo 10, né? Quando Paulo fala a respeito do comportamento, né, retribuindo, que Deus, ele julga, né, cada um, retribuindo a cada um conforme as suas próprias ações. A vida eterna para aqueles que perseveram na prática do bem,
buscando a glória, a honra e a imortalidade, né? Então, Paulo, ele chama aqui a atenção dos judeus, mostra de uma forma mais severa por eles, porque eles, né, o julgamento deles se torna mais rigoroso, porque nada adianta dizer que tem fé com palavras, porque Deus, ao julgar, leva em conta aquilo que o homem pratica, as ações concretas de cada um, sem fazer diferença entre as pessoas. Meditando aqui no versículo 12 ao 24, onde fala que a lei não melhora a situação, Paulo, ele nos ensina, né, que os judeus orgulhosamente se consideravam superiores aos pagãos. Por que que os judeus, né, se consideravam superiores aos pagãos? Porque eles tinham, né, por terem a lei de Moisés, revelada pelo próprio Deus. No entanto, Paulo mostra que a situação de judeus e pagãos é igual. O que ele quer dizer com isso? Que a situação de judeus e pagãos é igual. Paulo, ele explica que os judeus serão julgados pela lei, porque a reconhecem. E os pagãos serão julgados de acordo com a própria consciência. Amém? Não basta, né? Paulo mostra que não basta conhecer a lei. O importante é fazer o que a lei manda. E por isso, diz Paulo, muitos pagãos não conhecem a lei, mas na vida prática eles fazem o que a lei pede. Por isso, são melhores que os judeus, que conhecem a lei, mas não a praticam. E, além do mais, com sua hipocrisia, os judeus acabam desmoralizando o próprio Deus, conforme Paulo mencionou no versículo 24, quando ele disse, né, que por causa de vocês o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. E para concluir, amados, esta meditação, vamos aqui meditar nos versículos 25 ao 29, quando eu li, né, no versículo 25, que nem a circuncisão pode salvar. O que Paulo quer dizer com isso? Que a circuncisão, ela era uma espécie de operação de fimose, né? E essa operação de fimose, para quem nunca ouviu falar o que é circuncisão, era um pequeno corte que era feito no órgão masculino, que cortava aquela pelezinha do órgão íntimo do homem, né? Então, a circuncisão, Paulo explica que era uma espécie de operação de fimose. E isso era um sinal externo, né, de pertença ao povo de Deus. E os judeus, eles se orgulhavam dessa marca física no corpo deles. Então, por isso, eles desprezavam os pagãos, chamando-os de incircuncisos. Então, Paulo, com este ensinamento, através dessas cartas, Paulo mostra que a circuncisão por si mesmo nada vale, pois um pagão não circuncidado que faz o que a lei manda,
ele se torna melhor do que o judeu e até se torna juiz de um circuncidado que não observa a lei. Então, para Paulo, a circuncisão e a lei só têm valor quando são de fato sinal de justiça e retidão, que o que importa é o senso de justiça e de fidelidade a Deus. E isso se exprime numa prática de vida, que era exatamente o que Paulo não via nos judeus. Amém? Por isso que Paulo diz que a circuncisão agora, ela estava sendo feita no coração a partir do momento que a pessoa crê na pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, esta é a leitura de hoje para a nossa meditação aqui no capítulo 2. Espero que você possa compreender e que o Espírito Santo dê revelação. A gente sabe que Deus, ele revela dos seus mistérios para quem ele quer e da maneira como ele quer. É óbvio que quando eu estou lendo aqui, eu posso estar compreendendo de uma maneira, você pode estar compreendendo de outra maneira, porque o Espírito Santo, ele vai revelando a cada um de nós da maneira que ele quer. Mas o mais importante é que nós estamos avançando na Escritura e aprendendo, com estes ensinamentos, e sem percebermos, a nossa vida ela vai sendo transformada. Aquilo que antes parecia, por exemplo, ser tão prazeroso para nós fazermos, a gente vai percebendo que aquilo já não tem tanta importância. E isso por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando de uma forma bem silenciosa dentro de nós, de tal maneira que nossas vidas elas vão tomando uma direção que eu acredito e espero que seja um caminho que se aproxima mais a Deus. E é por isso que eu estou aqui lendo estas palavras, esta leitura, este livro sagrado, para que as nossas vidas possam ser edificadas, que nós possamos, com o Espírito Santo de Deus, escolhermos as coisas que nos aproximam de Deus, que nós venhamos cumprir aquela passagem que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O importante é nós avançarmos, crescermos em Deus e assim termos uma vida plena, feliz, alegres com Deus. Que a alegria do tipo de Deus venha a ser aquela que seja manifestada todos os dias da nossa vida. Independente do que estamos vivendo, passando, as dificuldades, tribulações, necessidades, o importante é que nós venhamos ter a consciência de que temos um Deus que cuida de nós, que se preocupa com nós e que sabe nos guardar, embora que muitas vezes nós não compreendamos o porquê que passamos por certas situações, mas o importante é que sabemos que Deus está conosco em todas elas, em todas as dificuldades que a vida nos coloca, em todas elas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e isso ninguém pode nos tirar. Amém? Então, meus queridos, muito obrigada pela sua audiência, que você continue aqui acompanhando estas leituras e que você cresça, avança para a glória de Deus. Pai, aqui eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Aqui, Pai, eu entrego cada um em tuas mãos. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.